Vamos à correção? Página 66, número 7, letra A. Beto pintou mais peças de verde ou de azul? D, azul, né? Aí justifique. Ele pintou 14 de azul e 12 de verde. Ele pediu para justificar, ok? Letra B. Se Beto fosse pintar de laranja um caminho de A a B com o menor número possível de peças, então quantas peças seriam pintadas de laranja? O menor caminho, tem vários caminhos, tá? Mas ele quer o menor. O menor ele ia pintar, ele iria pintar 6 peças, tá? Por quê? Porque ele quer o menor caminho, tá? No 8, João e 5 amigos colocaram seus nomes nas faces de um cubo planificado e depois o montaram. Veja as figuras e escreva os nomes que estão faltando nas faces que não aparecem e estão indicadas pelas setas. Então, atrás, quem vai aparecer o nome do Beto, embaixo o nome da Lara e do lado o nome da Ana, ok? O 9, vocês iam pegar embalagens e montar um prédio, um robô, não é isso? Página 67. No número 10 da 67, vocês tinham que pintar os sólidos de acordo com a dica que ele estava dando lá em cima. Então, a primeira dica: de verde, o sólido geométrico que rola. Então, vai pintar o cilindro de verde. Cilindro, ó. Vou tentar botar mais ou menos na posição de verde. De vermelho, o que tem exatamente 4 vértices. É a pirâmide. Pirâmide. Tá? De vermelho. A pirâmide de base triangular. E de azul, o que tem exatamente 6 vértices. Então, era o paralelepípedo. De azul. E de laranja, o sólido geométrico que sobrou. E complete a frase. Ele tem, qual foi o sólido geométrico que sobrou? A pirâmide de base quadrada. Tá? De verde. E tinha que completar. Quantas faces a pirâmide, quantas arestas, desculpa, quantas arestas a pirâmide de base quadrada tem? Arestas são as linhas do contorno, tá? Então, olha só, ela tem 4 de base, né? E mais 4 que sobem. Então, 4 mais 4, ela tem 8 arestas. Número 11. Considere os sólidos geométricos que formam esta sequência de figuras. Aí tem lá o primeiro, que é o cilindro, já está lá, numerado. Depois vem a segunda, a pirâmide. Depois a esfera, terceira. O cone é o quarto. E o cubo, o quinto. Ok? Na letra A, ele perguntou. Ele pediu para numerar. Desculpa, nós já numeramos os ordinários. Então, a letra A já está feita. Letra B.
O cone está em que posição nessa sequência? Qual é a posição do cone? Ele é a quarta figura. A quarta posição. A quarta posição. Letra C. E a pirâmide? A segunda posição. Que sólido geométrico está na primeira posição? Como é o nome dele? O cilindro. E na letra E? E que sólido geométrico está entre a esfera e o cubo? O cone. Muito bem. Página 68. Página 68. Número 12. Ele botou lá. Um grupo de alunos montou estes 3 sólidos geométricos. Nome deles: do primeiro sólido, cone; do segundo, um cubo; e do terceiro, um cilindro. Depois, na letra B. Depois de montarem esses sólidos geométricos, eles fizeram uma pesquisa entre eles com a seguinte pergunta: qual sólido geométrico você mais gostou de montar? Veja a escolha dos alunos. Então, olha lá, ele botou lá embaixo qual sólido geométrico cada aluno gostou de montar. E aí montou uma tabela e aí colocou lá na tabela marcas e votos. Aí ele perguntou o cone. Quantos gostaram do cone? Ó, marcas 1, 2, 3. E aqui a quantidade em algarismos. O cubo. Quantos gostaram do cubo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em algarismo. O cilindro. 1, 2, 3, 4. E aqui o 4. E ao lado ele montou o gráfico. Embaixo tem o cubo, primeiro é o cone, o cubo e depois o cilindro. E ao lado, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Aí ele pediu agora para montar aqui. Quantos gostaram de montar o cone? Ó, 3. 3 gostaram do cone. Pintou a barrinha. Quantos gostaram de montar o cubo? O cubo, 5, ó. 5. Então, vai fazer a barrinha representando quem gostou do cubo. E o do cilindro, 4. Onde está o 4, ó? Faz uma barrinha representando o 4. Foi? Tranquilo? Letra C. Observe a tabela e o gráfico e responda. Qual foi o sólido geométrico mais citado? Qual foi o mais votado? O cubo, não foi isso? O cubo. E quantas vezes? 5 vezes. Depois, letra D. Qual sólido geométrico foi escolhido 4 vezes? O cilindro. E letra E.
Quantas vezes o outro sólido geométrico foi citado? Qual foi o outro sólido geométrico? O cônico, que ó, já falou do cubo e do cilindro. O outro foi o cone. Quantas vezes o cone foi citado? 3 vezes. Página 69. Página 69, número 1. Observe a sequência. Aí ele colocou lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí ele pediu para completar a sequência. Então, quinto nós vamos completar o quê? Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, vai até o 12º, ok? É só botar embaixo das bolinhas. Letra A. Descubra um padrão para essa sequência. Qual foi o padrão? Qual foi a forma de organizar essa sequência? Como ele organizou? Uma bolinha laranja e 2 azuis. Uma laranja e 2 azuis, né? Então, uma bola laranja e 2 bolas azuis, ok? Depois, qual será a cor do 16º círculo? Ele parou no 12º. O 12º foi azul. O 13º, laranja. 14º, azul. 15º, azul. 16º, laranja. Muito bem. Será laranja. Depois, número 2, letra A. Use os números do quadro e indique o que se pede. Aí ele colocou letra A. Números menores que 400. Quais são os números menores que 400 aí no quadro? 265, 265 e 351. Letra B. Os que ficam entre, no meio de 400 e 600. 474 e 599. C. Os maiores que 600. 720 e 856. Número 3. Complete cada linha com o que falta. Então, na letra A, tem um quadro. Ele botou o quadro, né? Tem lá 900 mais 80 mais 4. Tinha que completar o quadrinho, botando o número que falta. 984, o número que formou. E do lado escrever por extenso. 980 e 4, ok? Embaixo ele já fez o contrário. Ele colocou, ó, dentro do quadrinho o número 423. Como eu decomponho esse número? 400 mais 20 mais 3. Como eu leio por extenso, escrevo por extenso, 400
e 23. Embaixo, ele fez o contrário. Ele escreveu por extenso, ó, 718. Agora tem que colocar o número em algarismo. 718. E decompor. 700 mais 10 mais 8. E no último, ele decompôs 3 centenas mais 5 unidades, que formam o número 305. 305. Tudo tranquilo até aí? Agora nós vamos para o número... Não, continuando lá, letra B. Na letra B ele colocou: escreva os números em ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Então, em ordem crescente ficou 305, depois 423, depois 718 e 984. Na letra C, quais desses números são pares? Os números pares são terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Então, 0 não tem ninguém terminado, 2 também não, 4 tem. Então, ó, 984 e 718. Número 4. O que é o que é? Tem 4 sílabas e 26 letras. Quem adivinhou? O alfabeto. Tem 4 sílabas, ó. Alfabeto. E 26 letras, né? O nosso alfabeto não tem 26 letras. Página 70. Página 70, número 5. Ele colocou o mapa, né, para ilustrar e mostrar as cidades de Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Uberlândia e Campinas. Aí ele botou lá a distância de Brasília e Belo Horizonte, o número 732. Aí ele botou material dourado, 7 placas, 3 barras e 2 unidades. Fez a decomposição, 700 mais 30 mais 2. E escreveu por extenso, ó, 732. De Brasília a Uberlândia, ele colocou 4 placas, 2 barras e 1 unidade. Que número ele formou? 421. De Brasília a Goiânia, ele fez a decomposição. 200 mais 4 forma o número 204. Aí vem aqui agora. De Brasília a Campinas, ele escreveu por extenso. 914. Ó, 914. Letra D. Ele pediu para escrever os 4 números em ordem crescente. Crescente, ó, vai crescendo do menor para o maior.
Então, 204, 421, 732 e 914. 6 é a pesquisa. Em que cidade você mora? Em que cidade nós moramos? No Rio de Janeiro. Letra B. Se for uma cidade diferente das de cima, das 5 de cima, e procure descobrir a distância entre o Rio de Janeiro e Brasília, e registre 1.148 quilômetros. Na página 71, página 71, a resposta é pessoal. Como você está cuidando dos seus livros escolares? Está cuidando deles com carinho, né, com cuidado? Você tem mantido seu caderno organizado? Está caprichando na letra, pulando as linhas? Seus lápis estão sempre bem apontados? Material bem cuidado, que ajuda no aprendizado. Seu material está sempre organizado? Essas respostas são pessoais. Tranquilo até aí? Tudo entendido? Então, até a próxima, tá lá?